Muito bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos assistem, os nossos colegas notários e registradores, advogados, a sociedade como público geral. E eu hoje estou no nosso segundo podcast e com a presença de uma pessoa amiga, querida, representante nacional da nossa entidade, presidente da nossa classe de notários e registradores, doutor Rogério Bacelar. Uma pessoa querida, comprometida, uma pessoa sempre à frente da nossa classe, uma pessoa que nos representa há anos. Eu gostaria, Rogério, de poder começar essa nossa entrevista perguntando quem é Rogério Portugal na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Queria agradecer a sua presença e fique à vontade, o espaço é seu. Obrigado, Sônia. É um imenso prazer, uma alegria tremenda rever você, e você sempre foi a minha querida amiga, irmã de todas as horas e todos os momentos alegres e difíceis da nossa vida. Rogério Portugal Bacelar, tabelião desde a década de 70, exerci todas as funções extrajudiciais da Lei 8935. Eu tenho a honra de dizer o seguinte, que eu sou o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil e da Confederação Brasileira de Notários e Registradores, mas presidente de todas as especialidades, porque minha função não é defender uma especialidade, nem a que eu exerço atualmente, é defender todos de maneira igual e sem paixão, sem nada de uma para a outra. Os notários e registradores brasileiros, quando me elegeram a primeira vez como presidente da Noreg, foi em 2001. Me elegeram para substituir, ter a difícil missão de substituir uma mulher maravilhosa chamada Leia Portugal. Leia, vou dizer, já vinha à frente da ANDEC, depois da Noreg, há bastante tempo, desde a fundação, que foi em 1984, e a minha missão foi muito difícil no começo, porque eu tinha que viajar o Brasil inteiro para estruturar as entidades estaduais. Isso eu fiz, fui mais de 10 vezes, para o estado que eu fui menos vezes foi 10. Fui Roraima, Acre, Amapá, Tocantins, Rondônia, Amazonas, Pará, todos os estados brasileiros. E com isso, fui conhecendo a realidade de cada estado e percebendo que, vou dizer, as nossas regiões existia muita diferenciação da atividade notarial e registral, e bem como da acumulação de alguns serviços junto com a atividade notarial e registral. Por isso, tive condições de defender com unhas e dentes algumas regiões do Brasil, como o caso do Amazonas, que a estrutura dos cartórios do Amazonas era muito difícil, porque a pessoa, para chegar em Manaus, demorava muitas vezes 30 dias de barco para chegar e 60 para voltar por causa da correnteza do rio. Então era uma dificuldade tremenda, mas mesmo assim a gente fazia as reuniões descentralizadas e conseguimos reunir um grande número de pessoas, e com isso a informação chegava àquele ponto, porque naquela época não tinha internet, que como hoje, se aperta um botão, a informação chega no outro lado do Brasil com muita facilidade. Mas conseguimos estruturar das entidades e ajudar os institutos membros que fazem parte da Noreg Brasil, que é o Instituto de Título e Documento do Brasil, Instituto de Protesto do Brasil, Colégio Notarial, Associação dos Registradores Civis, e conseguimos ajudar a estruturar
também os institutos membros, e o IRIB também, Instituto de Registro de Imóvel Brasileiro. E com isso, nossas entidades ganharam força, hoje são fortes e temos condições de fazer um trabalho cada vez melhor para a atividade notarial e registral. Rogério, e a sua família? Me conta um pouco da sua família, quantos filhos, quantos netos, a sua esposa, como é que eles veem você à frente de uma entidade nacional com esse trabalho tão árduo e complexo? Você veja, minha família toda, desde o meu pai, meu avô, sempre foi vinculada ao direito e ao judiciário. Meu avô foi 15 vezes presidente do Tribunal de Justiça no Paraná. Meu pai foi secretário do Tribunal de Justiça, professor de Direito da Universidade Federal do Paraná. Somos 6 irmãos. O mais velho, desembargador aposentado, o segundo, professor catedrático de Direito Administrativo e professor de várias faculdades, foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. O terceiro, o Rubens, é administrador de empresa, mora em Brasília. O terceiro sou eu. O quarto é o Rubens. O quinto é o Ronaldo, que é assessor jurídico do Tribunal de Justiça. E o sexto, mais novo, é desembargador do Paraná, o Roberto. E o filho do meu irmão mais velho é desembargador também do Paraná, o Rui Filho. Os meus filhos, o Rogério Portugal Bacelar Filho, é formado em Direito, era meu substituto quando eu estava no tabelionato do Bacaxiri, em Curitiba. O Guilherme é administrador e formado em Direito também, trabalha no Tribunal de Contas do Paraná. E o Bruno trabalha comigo aqui, é administrador e está cursando Direito. Tenho 4 netas e um neto. 3 netas do... 4 netas, não. 3 netas do Rogerinho e um neto do Bruno. São 4 netos ao total. A mais velha com 13 anos, o mais novo com 2. O amor que a gente tem pelos filhos transfere uma boa parte para os netos. E com isso, minha mulher, Josana Arcoverde Bacelar, foi assessora do Tribunal de Justiça, hoje está aposentada, e toda a vida me incentivaram muito, tanto na atividade notarial, como também como na presidência ou na direção da classe notarial e registral. Bem, eu, na qualidade de registradora pública, eu só tenho que agradecer a sua família por esse tempo todo ter emprestado você para a classe. Notários e registradores que queiram se capacitar, colocar sua serventia num patamar diferencial, copie, entre nesse QR Code, faça o seu credenciamento, que assim que nós tivermos a nossa plataforma funcionando, você receberá todas as informações. Nós estamos aqui para capacitar, treinar e ajudar a fazer um registro público forte e capacitado. Agora eu queria falar com você um pouco do trabalho que você exerce à frente da Noreg e da Confederação. Você acha, Rogério, que hoje o trabalho do presidente da Noreg Brasil, da Confederação, é mais fácil ou mais complexo de quando você começou? É bem mais complexo do que desde que eu comecei. Em 2001, quando eu comecei, a primeira briga foi porque o administrador tinha que se aposentar com 70 anos. Foi entrado com uma ação no Supremo Tribunal Federal, até o patrono dessa ação foi meu irmão, Romeu Felipe Bacelar Filho, e ganhamos o direito de não precisar se aposentar com 70 anos. Foi a primeira vitória, uma vitória que hoje consagra a atividade notarial, porque eu sempre comparava a atividade notarial como jogador de futebol.
Porque o jogador de futebol, ou ele faz o pé de meia enquanto está jogando, ou porque não tem aposentadoria. E o notário e o registrador são da mesma maneira. Morre muito difícil, sendo a população estava completamente desassistida em segurança jurídica. Muitos políticos acham que o sistema americano é o bom. O sistema americano é o seguro que contempla a segurança. E no Brasil, não. A segurança jurídica vem dos nossos serviços especializados, seja do registro civil ao registro imóvel. Não importa. Todas as atividades notariais e registrais brasileiras dão a segurança jurídica necessária para que a pessoa possa chegar à noite em casa, colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado, porque você faz uma escritura, registra um imóvel, registra um documento no título do documento, você faz o nascimento, casamento, óbito, todos protestam um título para receber uma dívida, e todos os serviços dão a segurança necessária jurídica. E o notário e o registrador são os consultores gratuitos da população brasileira. A população, quando sabe usar o notário e registrador, ela pode ter uma consultoria gratuita, só vai ser cobrado alguma coisa se ele fizer algum ato. Pronto atendimento dele, ele dá a orientação necessária para a população em todos os setores da vida da pessoa. Seja para comprar um imóvel, seja para comprar um automóvel, seja para registrar um documento, qualquer dúvida que ela tenha, se ela procurar um notário ou um registrador brasileiro, vai ter a resposta pronta e essa consultoria para ter segurança no negócio que fizer ou no serviço que prestar. Rogério, você acha que a nossa comunicação com a sociedade, de forma a demonstrar que nós somos divididos em segmentos e cada segmento tem uma atribuição, ela é clara com a sociedade? Precisava ser mais clara, Sônia, porque, infelizmente, nossos institutos, em vez de trabalharem unidos para fazer essa comunicação, cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Vou dizer, e isso traz um prejuízo tremendo para a nossa classe, porque se nós mostrar onde nós podemos fazer as políticas públicas para o governo federal, aonde nós podemos ajudar de toda maneira a população, mas isso com uma consultoria de comunicação unida e trabalhando nesse sentido, nós estaríamos ganhando muito mais. Mas hoje cada um quer fazer a sua comunicação e de vez em quando uma comunicação de uma especialidade chega a atrapalhar a outra. Olha só, agora nós vamos. Eu vou fazer perguntas para você relacionadas aos poderes. Como você vê o olhar do poder judiciário em relação aos cartórios? Você acha que esse olhar, ao longo dessa sua gestão à frente da Noreg, melhorou ou piorou? Você acha que nós temos que fazer alguma coisa para melhorar essa imagem, para se aproximar mais desse grupo que muitos não entendem verdadeiramente o que um cartório faz?
Você veja uma coisa, em 1988, quando nós conseguimos que a nossa atividade fosse pela Constituição de 88, no artigo 236, conseguimos que fosse bem clara que a atividade era privada, e nós não estamos nem no capítulo do Poder Judiciário, nós estamos fora do capítulo. O Poder Judiciário se afastou. Mas, posteriormente, até usando um exemplo do Rio de Janeiro, que o Rio criou o primeiro fundo do Poder Judiciário do Brasil. E usando esse modelo do Rio de Janeiro, o tribunal viu na atividade notarial registral a galinha dos ovos de ouro. E criou fundos no Brasil inteiro. E hoje, os tribunais de justiça, eu posso dizer sem dúvida de errar, vivem graças ao fundo fundo de reaparelhamento do Poder Judiciário, que são pagos pelos notários e registradores brasileiros. Com isso, houve uma atenção maior para a atividade notarial, no sentido de cada vez mais arrecadar. O Poder Judiciário cada vez quer mais arrecadar. Na primeira gestão, segunda, do presidente Lula, nós conseguimos que a atividade notarial ajudasse o Poder Judiciário, trazendo o inventário, a separação e o divórcio para dentro dos cartórios, de maneira facultativa e concorrente com o Poder Judiciário, não sendo exclusividade do notário registrador. E assim fomos trazendo aos poucos algumas atribuições do Poder Judiciário que nós podemos ajudar a tirar das prateleiras milhares e milhares, até milhões de processos. Hoje, o título de documentos tem condições de retomada dos veículos e retomada dos imóveis, das ações de despejo. Então, várias atividades, como protesto da execução, e tem condições da negociação da dívida dentro do cartório de protesto, o registro de imóveis, a regulação fundiária imobiliária e no uso capião, tabelião na adjudicação compulsória, o inventário e o divórcio, e várias outras atividades. A mediação e a conciliação ainda não se firmaram, e nem a arbitragem, mas nós estamos fazendo cursos através da nossa Escola Nacional de Notários e Registradores, para a gente ter o maior número de notários e registradores preparados para a mediação. Com isso, tenho certeza que os juizados especiais que foram para agilizar o Poder Judiciário voltarão a ter a atribuição para que foram fundados, e na constância dessa nossa caminhada, o que acontece? Muitos juízes, desembargadores, não conhecem a atividade notarial registral, porque só vão conhecer quando chegam na vara de registros públicos ou vão ser corregedores da justiça. Porque, como nós trabalhamos, não trabalhamos no litígio, eles só trabalham com litígio, eles não têm muito interesse na atividade notarial registral. Quando eu chego à vara de registro público, eu chego a ser corregedor, aí eles acham que devem se preparar para conhecer um pouco mais a atividade. Alguns se encantam com a nossa atividade e viram nossos amigos, nossos parceiros. Outros ficam com ciúme, achando que nós ganhamos muito. O problema é que ninguém ganha muito. Talvez o juiz hoje, em alguns casos, ganhe mais do que o juiz, o desembargador, muito mais do que os cartórios. Porque você veja uma coisa, um cartório que tem um movimento tremendo, chega a ter 200, 300 funcionários. Os grandes cartórios do Rio, São Paulo, até em Brasília. Mas 200, 300 funcionários. A folha de pagamento é enorme. Se é tabelião de notas, ainda a folha, além do ordenado do fixo, da comissão, que muitas vezes o escrevente ganha mais que o titular. 27,5% de imposto de renda, mais locação de prédio, mais as despesas totais,
Quando chega no fim do mês, muitas vezes fecha no vermelho, coisa que não acontece com juízes, promotores e próprios desembargadores, porque, vou dizer, eles têm ordenado deles e assessoria deles. E eles têm, vou dizer, uma ajuda de custo do tribunal, onde você recebem todas as verbas separados. E algumas verbas não recai nem o imposto de renda sobre ela. E a atividade notarial, além do imposto de renda, ISS e outros tributos a mais. E você veja, então muitas vezes somos desconhecidos. Aí chega no Congresso Nacional, os políticos dizem, o cartório é de rico. E você, quando explica para eles e eles entendem, eu digo, é possível sim, porque a atividade notarial e registral, quem arca com todos custos é o notário e o registrador. Quem, vou dizer, que tem o ônus e tem o bônus. E o bônus, muitas vezes, é muito pequeno. Rogério, você acha que ao longo dessa nossa trajetória a gente conseguiu modificar a imagem que o cartório tinha para parlamentares, para o próprio executivo? Você acha que houve uma alteração de imagem? Hoje, a gente pode contar com alguns parlamentares para brigar pela segurança jurídica do país? Além de eu achar, eu vejo que alguns parlamentares que antigamente se negavam a dizer que eram amigos da classe notarial registral, hoje eles fazem questão de dizer que são amigos dos notários registradores, que são parceiros, que os notários registradores apoiam. Por que isso? Porque a atividade notarial registral já mostrou eficiência para a sociedade brasileira. Tanto que as últimas 3 pesquisas, a primeira vez era junto com o Correio, a segunda vez junto com o primeiro lugar, mostrando que a credibilidade da atividade notarial é superior à credibilidade do próprio Poder Judiciário, do Executivo, do Legislativo. Por que isso? Porque notários registradores têm todos os distritos, municípios e comarcas do Brasil. Nós temos quase 14 mil pontos no Brasil, com 27 mil especialidades. São quase 30 mil especialidades nesses 14 mil pontos, aonde nós atendemos a população de uma maneira eficiente e com excelência. O nosso serviço hoje é considerado um dos melhores. Nós temos um corpo de funcionários qualificadíssimos. Hoje, todos os notários registradores são formados em direito. Além da formação em direito, eles têm mestrado, doutorado e especializações. Então, cada vez mais nós estamos verificando que a atividade notarial está melhor preparada para enfrentar o dia a dia da população. Muitas vezes nós somos pouco chamados pelo Poder Executivo, ou Legislativo, ou próprio Judiciário, porque para contribuir, nós podemos contribuir muito, e muito mais, com a população brasileira, no sentido de fazer da formação de políticas públicas. Verdade. Vejo que você, Sônia, há uns anos atrás, o presidente Lula me chamou, na época, para fazer a regulação fundiária, onde nós fizemos mais de 1 milhão de propriedades gratuitamente para o governo, regularizamos. E ele daí chegou e me mandou um desafio para trabalhar nas favelas. Eu fui na Rocinha, Vidigal, Alemão, aonde eu me deparei com o cadastramento feito pela minha querida amiga Sônia. E daí, vou dizer, eu fiquei feliz da vida, e o pessoal todo elogiando. A maior boa parte dos notários registradores tinham medo de chegar nas favelas. Você já tinha ido nas favelas e trabalhado junto com a população favelada, aonde cadastrou todo mundo, aonde nós pudemos ter o nosso serviço facilitado.
E hoje está sendo facilitado, até o próprio CNJ está fazendo um trabalho nas favelas, mas graças ao teu início, ao teu pontapé inicial nas favelas do Rio de Janeiro. É isso que nós fizemos. Nós teríamos condições de regularizar todas as propriedades brasileiras, junto com o governo municipal, estadual, federal, mas desde que eles dessem o crédito aos notários registradores também. Muitas vezes as campanhas de regularização fundiária, de subregistro do registro civil, os municípios, governo estadual ou federal, ou o próprio Poder Judiciário, dizer assim, campanha de registro civil, subregistro, feitas pelo governo municipal, pelo governo estadual, pelo governo federal, pelo Poder Judiciário, mas nem citam o cartório de registro civil, mesma coisa na regulação fundiária, nem citam o registro de imóveis, o tabelião, o título de documento, que está empenhado nisso de maneira gratuita e de maneira mais célere possível. Antigamente, você, para fazer um inventário, um divórcio, demorava anos. Hoje, em 15 dias, a pessoa tem condições de usar o bem que recebeu de herança, ou a mulher que se separa, o marido que se separa, tem condições de trabalhar sozinho com a meação dele num divórcio. Então, vou dizer, isso tudo é trabalho feito pelos notários registradores brasileiros no sentido de facilitar a vida do cidadão. Rogério, você, quando entrou para a Noreg, uma das coisas que eu pude ver de perto foi o fato de você querer trazer a questão da responsabilidade socioambiental para dentro da Noreg. Eu quero que você conte um pouco dessa experiência e diga para a gente por que você achou que, naquele momento, trazer um braço socioambiental para a Noreg Brasil era uma obrigação da classe. Sônia, as minhas viagens para o Brasil inteiro, eu verificava que os notários registradores brasileiros faziam campanhas solitárias, cada um fazia por si. Então, vou dizer, eu cheguei em Brasília um dia e fui conversar com o ministro Tomás Bastos, que se tornou um grande amigo da nossa classe na época, porque graças a ele vários projetos nossos foram aprovados em tempo recorde. Você veja uma coisa, a retificação do registro civil, do registro de imóveis, sem precisão do juiz, registro de nascimento fora de prazo, sem precisar levar um juiz a tiracolo nas campanhas. E a mesma coisa foi a OCIP, a Harris, que nós criamos a Harris, por quê? Porque um dia eu cheguei para o ministro e disse, ministro, o senhor veja uma coisa, nós queremos criar um OCIP. Ele se crie e traga para o Ministério da Justiça que nós aprovamos. Aí eu pedi para o Nardelli, Nardelli era o nosso assessor parlamentar, que preparasse preparasse uma minuta para que eu levasse para o ministro aprovar. Ele gostou muito e pegou e disse bem assim, Bacelar, parabéns. O que você precisar de dinheiro do Ministério, nós temos à disposição de vocês o que você precisar. E todos os anos o Ministério da Justiça nos oferece, mas nós trabalhamos com recursos da própria atividade notarial registral. Seja campanha agora do Rio Grande do Sul, nós lideramos a campanha para conseguir recursos para os notários registradores e para os colaboradores dos cartórios que perderam tudo. Campanha do agasalho, já trabalhamos para Minas Gerais, quando as barragens caíram, no Rio de Janeiro, quando houve as enchentes, e também na parte ambiental. Por que na parte ambiental? Porque nós temos, inclusive, um projeto piloto do carbono, crédito de carbono, uma fazenda, onde nós temos a demonstração, criamos o Instituto de Crédito de Carbono para ajudar o governo federal nessa regulação do crédito de carbono. Nós
também queremos criar um tipo de uma cooperativa de carbono para diminuir a população. Estamos estudando isso e a ideia nossa é cada vez mais trabalhar. Você foi diretora da nossa RARES, da Rede de Ambiental Social. Nós temos assim uma paixão tremenda por isso, não só pela RARES, mas pela nossa escola, que nós estamos tentando capacitar cada vez mais os notários registradores, inclusive está prestes a ser reconhecida pelo MEC, para nós podermos certificar nossos cursos. Criamos, além da escola, dentro da escola, a biblioteca Antônio Carlos Penteado, que nos doou a biblioteca dele, o filho dele nos doou, e eu doei a minha biblioteca para a nossa escola. E, além disso, nós criamos um museu da atividade notarial registral, onde as primeiras máquinas de escrever, primeiros computadores, que foram usados até no meu cartório, na década de 70, 80, e o telefone que era de manivela, naquela época. Então, vou dizer, conta um pouquinho da história. Temos o registro de nascimento do Lampião, o óbito do Getúlio Vargas e várias outras atividades que trabalham junto com a RARES e com a nossa escola, porque nós trabalhamos assim empenhados em trabalhar em todos os setores da vida do cidadão para que demonstrar que a atividade notarial ela é o braço do cidadão. Não é, ela não, nós somos o corpo do cidadão também. O cidadão, quando precisa do notário do registrador, recorra a ele que ele vai sair com a resposta da dúvida que ele tiver. Ele não vai sair sem estar acobertado. Acobertado desde da consulta pública, na rede social, através da nossa RARES, e os colaboradores através da nossa escola. E, então, é isso que nós queremos. E a história através do nosso museu. Nós precisamos que nossos colegas, notários para que cada vez mais a nossa história seja contada de uma maneira contada e visitada, de uma maneira que todo mundo possa compreender cada vez mais o que os cartórios brasileiros enfrentaram nessa vida para chegar ao que nós somos hoje. Antigamente, telefone você demorava. A cidade que eu assumi o primeiro cartório era Morretes, do estado do Paraná. Nessa cidade, eu, para ligar para o Rio de Janeiro, levava uma semana só. Né? Primeiro você pegava, o telefone era com manivela. Você pegava e fazia, a telefonista atendia 1 minuto só. E tá. E demorava uma semana, 3 dias, 4 dias, para fazer uma ligação para outra cidade. Daí um dia ela chegou, eu ainda era solteiro, ela disse, o senhor é muito namorador. Eu digo, a senhora é bisbilhoteira. E a senhora escuta nossas conversas. Ela sabia da vida da cidade inteira, porque ela escutava as conversas. Então, vou dizer, são coisas assim que acontecem na vida da gente, no dia a dia. Mas isso tudo, Rogério, porque você gosta, eu costumo dizer que antes de gostar de papel, eu gosto de gente, que é o que você faz com uma competência tamanha. Por isso, você é e sempre será o nosso líder, entendeu? Exatamente porque você gosta de pessoas, você tem um olhar humano da atividade. Então, é por isso que o sucesso está sempre na tua porta, sempre batendo na tua porta, e você representa a gente com competência. Não existe lugar que eu, pelo menos, tenha chegado nesse tempo de registro público que eu não ouço falar bem de Rogério Portugal. Então, eu, particularmente, me sinto representada por você. Esse podcast tem um nome que é Sem Culpa no Cartório. Você acha que hoje o notário e o registrador
ele tem que se sentir culpado por ter participado de uma seleção, de um concurso dificílimo como é em todos os estados do Brasil, por ser notário e registrador, você acha que ele tem que se sentir culpado por ter passado num concurso desse? Porque muitos criticam a nossa atividade, a nossa função, o nosso ganho em relação ao trabalho, mas muitos desconhecem efetivamente o que nós fazemos. Então, o podcast é sem culpa no cartório. Eu não me sinto culpada, me sinto representada por você e acho que a função que eu exerço tem uma dignidade tamanha para o crescimento desse país. Quero ouvir a sua opinião. Temos que sentir orgulhosos de ter conseguido passar num concurso tão difícil. Eu, na minha época, o concurso era diferente. Quando eu entrei, fiz 2 concursos. Um para Morretes, outro para Santo Antônio da Platina. Passei nos 2 em primeiro lugar. Escolhi Morretes porque, naquela época, não precisava ser formado em Direito ainda. Mas eu estava estudando, estava recém prestes a me formar, então Morretes era mais perto, e a faculdade de Direito era em Curitiba. Mas o orgulho é tão grande e a vocação tem que ser maior ainda do que o orgulho. Verdade. A pessoa não tem que fazer o concurso para notário e para registrador pensando em dinheiro. Ela tem que fazer o concurso por vocação, por vontade de aprender, por vontade de atender a população. Eu acho que o mais importante da vida da gente é o tratamento do dia a dia com a população. A população é nosso patrão. Eu digo sempre. E eu não conseguiria fazer nada sem a ajuda da população e sem a ajuda dos meus amigos e dos meus diretores, de quem sempre trabalhou comigo, dos meus colaboradores. Eu sempre tive uma sorte tremenda de ter uma equipe de colaboradores eficiente e com excelência no trabalho que fazem, tanto na Noreg do Brasil, na Noreg na época do Paraná, depois da Confederação. Eu tenho as pessoas certas na hora certa. E você veja, Sônia, e quando eu preciso de alguma coisa, seja no Rio de Janeiro, não me fui, Reinaldo, ajuda para Firmo, ajuda para mim, qualquer pessoa, ou no Acre, por Ricardo Martins, ou no Pará, por Cleomar, por Sherman, para Moema, para o Marcelo e o Davi no Amazonas. Então, qualquer pessoa, com os nossos colegas, sempre estão prontos para colaborar, seja com o deputado federal, com o senador, com quem quer que seja. Eu acho importante a vida da gente. Então, nós temos que ter orgulho e antes de tudo, tem que ter vocação para exercer a atividade notarial registral. Você não pode trabalhar, entrar numa atividade dessa, pensando em ganhar dinheiro e pensando simplesmente fazer o pé de meia. O seu primeiro passo na vida do notário registrador é o atendimento à população com excelência. Mostrar para a população que o que nós vendemos é segurança jurídica, é segurança do próprio cidadão, é a vontade de servir ao cidadão de maneira justa e correta e transparente, para mostrar que a nossa atividade, além de competente, a nossa atividade traz o benefício esperado, que a população do Brasil é carente e precisa, que você precisa de ser bem atendida e bem compreendida, porque muitas vezes os nossos dirigentes não tratam a população como deviam, só na hora da eleição lembramos que a população existe. Então, os notários sempre estão ali para atender a população de maneira correta e célere e com paciência e imparcialmente. Isso aí. Ô, Rogério, eu queria que você me dissesse assim, hoje existe dentro do Congresso Nacional algum projeto
que preocupe o presidente da Anoreg Brasil? Você veja uma coisa, anteontem saiu no estado de São Paulo uma notícia dizendo assim: cartórios colocam um jabuti na, no, no, na regulamentação do Banco Central para se beneficiar. Para se beneficiar. O jabuti não foram os cartórios que puseram o jabuti. O cartório não puseram jabuti nenhum. Quem pôs o jabuti foi o próprio Banco Central, ou pessoas ligadas ao Banco Central que têm interesse em exercer atividade notarial e registral de maneira estranha, sem concurso público. Então, eles querem tirar a atribuição da atividade notarial e registral e levar para o Banco Central, no sentido de beneficiar meia dúzia de pessoas e prejuízo de milhares de notários e registradores que passaram um difícil concurso público. Veja uma coisa, nós fizemos uma nota rebatendo a notícia do Estado de São Paulo, mostrando que nós estamos ali para trazer a segurança necessária, segurança jurídica necessária. Nós damos a publicidade necessária a todos os nossos atos. Enquanto o Banco Central, o que vai acontecer? Se você faz uma escritura, de uma confissão de dívida, alienação fiduciária, de 1 milhão, o imóvel vale 10, você pode fazer mais 9, vai ser registrado os outros 9 no Banco Central, só o primeiro no cartório de registro de imóveis. Então, vou dizer, seria uma falta de publicidade, tanto para a população como para os próprios bancos. Então, eu acho assim que as políticas públicas, tanto do governo federal, governo municipal, estadual, o próprio Poder Judiciário, tem que ser passada e feita junto com o notário registrador quando o notário registrador tiver em parte. Agora, querer fazer que o notário trabalhe no sentido de simplesmente façam o que eles querem é que o trabalho notarial e registral seja um trabalho escravo, sem ganhar nada. Agora, se nós hoje não recebemos um tostão do governo federal, do governo estadual, municipal, por nosso trabalho, porque toda atividade notarial é bancada pelo titular do cartório, que paga seu imposto de renda na base da pessoa física, 27,5% de imposto de renda, vou dizer, ele tem o direito de ter os seus emolumentos, porque se trabalha, você tem que ganhar. Ganhando, você tem que ter condições de se sustentar e pagar as suas contas. Agora, da maneira que eles querem, todo dia tirando o serviço da atividade notarial e registral para passar para o Poder Judiciário, isso é o maior crime que eu já vi na vida. Eu acho uma tristeza os bancos, essas companhias de crédito, querer tirar. Já fizeram isso com o título de documento do passado. Tiraram a alienação fiduciária do título de documento para passar para a iniciativa privada, onde beneficiou meia dúzia de pessoas que venderam depois para uma multinacional por bilhões e prejudicando 4 mil oficiais de título de documento do Brasil. Então, isso é muito triste. Eu acho que nós temos que cada vez mais mostrar, tanto para a população como para o Congresso Nacional, que a atividade notarial e registral está, acima de tudo, é transparente, dá publicidade e dá segurança jurídica necessária para a nossa querida população brasileira. A gente sabe que essa transferência de serviço da iniciativa do cartório para o particular gerou problemas para o consumidor. Quem é consumidor sabe o quanto é complicado você, por exemplo, obter uma cópia do seu contrato de financiamento de veículo. Então, a gente sabe que foi uma transferência que não deu muito certo para o consumidor. Então, como o cartório ele está todo voltado para o olhar do consumidor,
para atendimento da sociedade como um todo, eu creio que em algum momento, e isso a gente já tem visto de perto, a própria sociedade colocando os cartórios como órgão de credibilidade em primeiro lugar. Então, isso é a resposta de um trabalho sério, digno e competente. Agora eu vou fazer um bate e volta com você. Eu vou te perguntar e eu queria que você me respondesse. O que você acha dos extremos na questão política? Oi. O que você acha Oi, dos senhora. extremos os extremos na questão Os política? extremos, A não gente escutei o resto. ter a polaridade na questão política. Você acha uma coisa positiva, negativa? Como é que você gostaria que fosse a política hoje do Brasil? O que eu acho é o seguinte: entra um presidente e sai outro, em vez eu acho que tinha que ter a continuidade das obras, a continuidade do trabalho, o que for bom a gente manter. Não existia essa rivalidade tremenda, que, vou dizer, essa brigarada que só. O presidente da República fica perdendo tempo em responder o ex-presidente da República. Isso aí é atraso de vida para o país. É um ministro respondendo outro ex-ministro. É atraso de vida para o país. O que nós temos que fazer é ter o planejamento e políticas públicas claras, aonde você entra o presidente, sai o presidente e o outro continue com as políticas públicas claras, porque o Brasil é tão grande que merecia um tratamento melhor, um planejamento melhor, não com preocupação de um presidente criticar o outro. Ele já ganhou a eleição, ele já está como presidente da República, ele tem que esquecer que o outro existe. Ele tem que simplesmente continuar a política boa do outro presidente e, se achar que alguma coisa está ruim, discutir com a sociedade para, vou dizer, para melhorar. Para melhorar. Não vou dizer simplesmente, porcaria, não sei o quê, não fez certo. Eu acho que o que falta para o Brasil é isso. Vou dizer, comprometimento político de todos os seus dirigentes, porque eu acho que, vou dizer, os 4 anos que passam rápido, vou dizer, no Poder Executivo, no Legislativo, no Judiciário são 2, mas tinham que ter um comprometimento de continuar as coisas boas e simplesmente não se preocupar com prejudicar ninguém e simplesmente trabalhar pro Brasil e pelo Brasil. Deus. Oi? Deus. Não escutei isso. Né? Deus. Deus, sem Deus, quem não acredita em Deus não devia nem existir. Porque Deus pode ter vários nomes diferentes, mas é um só. Porque eu acho que uma pessoa que tem religião, que acredita, vou dizer, essa pessoa deve ser respeitada e deve continuar acreditando cada vez mais, porque eu acho que o importante na vida da gente é a gente acreditar, a gente ter fé, a gente, em tudo que a gente faz, tem que pôr Deus acima de tudo, porque o mundo não foi feito e não foi criado por toque de mágica, e sim porque existiu um ser maior que criou o mundo e nos criou. Tanto que nós temos tempo de validade. Todas as pessoas têm tempo de validade. Uns têm validade até 100 anos, outros até 80, os outros até 20, e assim é a vida da gente.
E a vida, graças a Deus, nós ainda temos a saúde necessária para acreditar nele e fazer alguma coisa pela população brasileira. Família. Família é tudo, porque a família é onde você recorre nas horas boas e ruins da vida. É a única que te acolhe, porque tem muita gente que, vou dizer, te abandona nas horas ruins. Agora, a família não, está sempre com você, seja nas horas boas ou ruins da vida. Bem como os amigos fiéis e os amigos iluminados que a gente tem nessa vida. Futebol. Futebol, tinha um político aqui do Paraná que disse que presidente de futebol é doutorado para política, por de tanta safadeza que tem dentro do futebol. Eu fui presidente de clube de futebol, sofri muito e sofro até hoje. Eu acho que, vou dizer, o futebol devia ser usado como um passatempo, como uma distração, e não da maneira que hoje é o fanatismo exagerado, onde as brigas de torcida, até mortes existem por causa do futebol. Eu acho importante a gente torcer e de maneira sadia, de maneira correta e trabalhar pelo esporte para melhorar a vida das crianças, a vida das pessoas, para que não vão para droga, não vão para prostituição, para nada. Eu acho que tanto o futebol como todos os esportes são necessários para a evolução nossa e para simplesmente uma vida, todo mundo ter uma vida melhor. Um ídolo. Você tem? Tenho. Primeiro, meu pai. Segundo, meu avô. Meu pai, minha mãe. E no futebol é o Pelé. Eu acho que a pessoa que nunca fez propaganda de bebida, nunca fez propaganda de cigarro, ele pode ter tido alguns defeitos, mas quem que não tem? Todo mundo tem defeitos. Agora, ele é uma demonstração, foi uma demonstração, e a esperança da criançada, todos os que vieram depois dele, vieram com um caráter melhor. Você vê o Cristiano Ronaldo, não faz propaganda nem de refrigerante, muito menos de bebida de cigarro. O próprio Messi também. Então, vou dizer, são pessoas iluminadas que vêm trazer um bom exemplo. Não é o problema de ter ganho dinheiro ou não ganho dinheiro. O Pelé podia ser o homem mais rico, um dos homens mais ricos do mundo, porque ele foi o rei do futebol e continua sendo o rei do futebol, mesmo depois de morto. E não ganhou dinheiro necessário durante a carreira dele como jogador de futebol. Ele foi ganhar depois, pelo exemplo de vida que sempre exerceu. Rogério, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem já é notário e registrador e aquela pessoa que pretende ser notário e registrador, para a gente finalizar o nosso podcast Sem Culpa no Cartório. Veja uma coisa, Sônia, para quem já é notário e registrador, continue se preparando e estudando para melhor atender a população. Você trabalha com amor, com afinco, na atividade notarial registral. Mostre que tem vocação, que você entrou na atividade por vocação e não por interesse. E aquele que quer ser notário registrador, estude bastante. As portas, vou dizer, tanto da Noreg, como da Confederação Brasileira, como do meu cartório, e dos cartórios que eles precisarem, quiserem fazer um estágio, sempre estarão à disposição de quem tem interesse em entrar na nossa atividade. Eu acho que nós temos que trazer
quem tiver interesse e vocação para estar na atividade, vamos estender a mão e trazer para junto da gente, porque nós precisamos cada vez mais ser cercados de gente com astral, com bom astral positivo e com muita vocação para a atividade notarial registral. Deus que abençoe a todos vocês e que a nossa atividade seja abençoada e que nós tenhamos na nossa vida o grande dever de prestar, quando for prestar contas a Deus, dizer o seguinte: prestamos conta do que nós fizemos de bom para a população brasileira, para os nossos filhos, para os nossos netos e para todas as crianças, mulheres e incapazes que precisam da gente do dia a dia. Semana passada eu recebi uma homenagem dos meus colaboradores que dizia o seguinte: uma verdadeira líder vai além do talento e da habilidade. Eu estou transferindo essa mensagem para você, porque realmente um verdadeiro líder, ele tem que saber muito mais do que ter talento e habilidade, ele tem que ter um olhar para as pessoas. Eu acho que você faz isso com uma tremenda competência e eu me sinto representada todos os dias por você a nível Brasil. Eu queria te agradecer a participação e dizer para você: conte sempre com a gente. O podcast Sem Culpa no Cartório está aberto para a gente colocar a boca no trombone e denunciar todas as irregularidades, todas as pessoas que querem destruir a segurança jurídica desse país. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sônia. E você, eu sempre fui teu admirador. Continuo sendo e você cada vez mais. Porque eu acho que pessoas como você, com a tua franqueza, com a tua vontade de trabalhar, com a tua vocação pela atividade notarial e registral, são poucas. E é isso que nós precisamos, demonstrar para todo mundo que nós temos vocação, que nós queremos ajudar, queremos trabalhar para a melhoria da população brasileira. Você, além de todo o teu serviço que faz o dia a dia, você tem tempo de ter o teu instituto, onde você faz o bem social como ninguém. Porque é só conhecendo você, como eu conheço, eu vejo que você trabalha com a alma e com o coração. Um beijo bem grande para você e para todos que nos ouvirem. Muito obrigada.